Olá, queridas e queridos, sejam bem-vindos ao Edam Pod, o podcast do Edam Bank. Não se esqueçam de se inscrever, comentar e compartilhar. Afinal de contas, o Edam Pod é para você. Agora, hoje, nós vamos entrevistar uma pessoa sensacional. Alguém que eu tenho o prazer de chamar de amigo. Mais do que isso, ele me adotou numa carreira corporativa e sempre me apoiou em vários projetos. Este profissional tem uma longa carreira, nacional e internacional. Origem de Franca, interior de São Paulo, estudou em escola pública. Eu tenho o prazer, a felicidade e principalmente a honra de falar com meu querido amigo Carlos César Signorelli. Seja bem-vindo ao Edam Pod. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado. Palavras muito carinhosas. Sempre, Signorelli. Aliás, carinho que você tem comigo. Com toda certeza. Bom, você já entende um pouquinho do que é o Edam Pod, né? Porque você participa naturalmente da produção de vários outros. Participou da produção de vários outros. Foi um privilégio e realmente Gostou? participo. Gostei Gostou? muito. Que bom, que bom. E hoje, como você não esperava, nós passamos um período e convidamos para que você pudesse estar aqui hoje, porque afinal de contas, você tem uma história fantástica que deve ser compartilhada, Signorelli. Acredito que sim. A sua rica vida tem que trazer para cá. E vamos lembrar o seguinte, que o que nós fazemos aqui é uma conversa antropológica. Eu não estou preocupado em saber somente da carreira do Signorelli. Signorelli não é Senhor L, hein? Atenção. Signorelli é um sobrenome italiano que depois ele vai contar a origem do sobrenome dele, inclusive. Isso. O que nós vamos fazer aqui é contar um pouco da sua origem, Ok. as dificuldades, resiliência, tudo que foi importante para que você tivesse sucesso na sua carreira e principalmente quais foram as fases que você teve que se reinventar, quais foram os receios e o que você tem que fazer para que você tivesse sucesso absoluto que todos nós olhamos com muito carinho e admiramos a sua carreira. Perfeito. Vamos compartilhar isso, sim, com todo prazer. Muito bom. Vamos lá. Como eu disse, você nasceu em Franca. Conta um pouquinho de onde você nasceu. Se foi realmente Franca, se não foi, a origem da sua família? Isso. Na realidade, meus pais eram a minha mãe da Bahia e meu pai de Minas. E se encontraram em Franca, cidade do Calçado. E foi uma cidade bastante interessante por conta da indústria de calçados. Né? Uma indústria que, já na época, eu nasci no meio de amigos que os pais tinham fábrica de calçado e tudo mais. Meu pai era médico, minha mãe professora. A única dificuldade que eu me lembro dessa época é ser filho único. Você é filho único? Você não tem irmãos? Não tenho. E filho único, para o bem ou para o mal, né? Tem coisas boas, tem coisas ruins, mais para boas, eu diria. Né? Estudei em Franca os primeiros anos, primário, ginásio do Estado, e como eu te antecipei, eu sempre fui fascinado desde menino por tecnologia. Então eu tinha um laboratório químico em casa, que eu fui montando aos poucos. Eu tinha uma sociedade astronáutica com alguns amigos que a gente era fascinado pelos programas dos americanos, né? No espaço e com a corrida espacial. Isso naturalmente me levou a escolher engenharia. Química? Não. Na realidade, não houve propriamente uma engenharia específica. A primeira que eu tentei fazer seria a aeronáutica, no ITA. Tá. Eu cheguei a prestar o vestibular do ITA, mas era uma concorrência enorme, muito grande. Até hoje, é absurda essa absurda. E também uma questão de escolha, os amigos influenciaram e eu acabei optando por engenharia. Na época prestei a engenharia, era a Politécnica, na USP, o Instituto Mauá e a FEI. E acabei passando na FEI, que é da Pontifícia Universidade Católica em São Bernardo. Mas não tinha diferença de engenharia mecânica, engenharia automobilística ou tinha? Tinha. A FEI oferecia o programa de engenharia operacional na época, que era um programa curto de engenharia de 3 anos. O curso típico dura 5 anos. Então, eu fiz esse específico de automobilística e, posteriormente, eu fiz uma complementação de engenharia industrial. Né? E isso eu achei foi uma pós, uma especialização? O que foi? Tecnicamente, essa industrial é uma extensão. Tá. É uma extensão. Eu fiz 2 pós depois, mas em momentos um pouco mais tarde. Né? E a FEI foi uma formação muito boa,
Uma formação muito específica numa época que a indústria automobilística estava florescendo no Brasil, crescendo com muito investimento. E lembrando uma característica que alguns talvez não lembrem, o Brasil não importava automóveis ou caminhões nessa época. Pois é. Você tinha que desenvolver localmente, né? Então era uma coisa muito pioneira e tinha que se aprender isso, né? Você sabe que isso foi uma coisa interessante, senhor Nélio. Bom, duas coisas que nós queremos voltar um pouquinho antes de você. Você viu que você vai contar a sua carreira muito rápido, pelo que eu estou percebendo. Olha só. Sim. Você falou que era de Franca e que fez a FEI. A Isso. FEI em São Paulo. A FEI São Bernardo do Campo. São Bernardo do São Campo, Bernardo do tá. Campo. E você estudou em escola pública, pelo que eu entendi. Sim, sim. E, sim. e você da escola pública já foi diretamente para a FEI ou teve que fazer um cursinho? Eu fiz formação? cursinho, era vamos dizer, o padrão na época e era necessário, né? Era bastante necessário. A formação do secundário na escola pública é boa. Eu não saberia dizer hoje, mas ela não era suficiente para um vestibular, que era muito concorrido. Era coisa assim, de 40, 50 candidatos por vaga. Então não foi fácil, é uma coisa que você tem que competir com muita gente. Tem que se né? dedicar. Tem que se dedicar. Acho que eu tinha uma estrutura familiar muito boa que me ajudou muito. Isso é importante. Né? Então isso eu acho que é uma coisa humana, é um fator humano que contribuiu muito. Que contribuiu muito. E o fato de ser filho único, ou seja, eu tinha um amparo doméstico muito grande. E como foi sair de Franca, que fica 400 quilômetros de São Paulo. 400 quilômetros de São Paulo, e morar em São Bernardo do Campo, distante da família? Eu imagino que não tinha facilidade que tem hoje, de telefone, de locomoção. Quantas horas você levava de São Bernardo para retornar da Franca para visitar a família? Eu ia com muita frequência, eu ia a cada 2 semanas a gente ia. Mas, Eduardo, eu não cheguei a morar em São Bernardo. São Bernardo, na época, era uma cidade bastante complicada para morar. Eu passei a morar numa república em São Paulo e pouco depois com a família, com parentes aqui, com tios e tias. Em São Paulo? Em São Paulo. Mas estudava em São Bernardo? Estudava em São Bernardo. Ia todos os dias para São Bernardo? Todos os dias. Quanto tempo? 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Ou seja, quando alguém fala que 1h30 é longe, você fala, bom, minha vida sempre foi isso. Tranquilo. Para mim também não é diferente. Isso, é. E aí você, então, aos finais de semana, pegava o ônibus em São Paulo, Isso. ou de tempos em tempos, ia visitar a família? Opa, fui freguês do Cometa, da aviação Cometa, por vários anos. Cliente VIP. Isso. Muito bom. E a saudade? Como é que você gerenciou essa saudade? Porque no começo... muitas vezes as pessoas não querem arriscar porque dizem que vão sentir saudade da família. Mas acaba sendo natural, né? Pra gente buscar, assim, eventualmente voos maiores, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem amadurecimento se você não tiver esse distanciamento, né? Tá. Você tem que ir atrás de coisas simples, lavar a roupa e... providenciar alimentação, enfim, faz parte do processo de amadurecimento e de crescimento como pessoa. E o quanto contribuiu com você essa vida assim, solitária? Não vou dizer solitária porque você estava com família, mas distante da origem ali dos pais. Olha, Edu, a gente em São Paulo era curioso, eu acho que isso acontece com pessoas similares. A gente se juntava muito, tinha uma turminha de Franca, um grupo de Franca, de amigos. Alguns na engenharia, outros na medicina, outros no direito. Então a gente fazia quase que uma comunidade francana por aqui. Então a vida social ela foi aparecendo naturalmente. Foi intensa. Foi intensa. E aí equilibra naturalmente essa saudade. Sim, sem Não dúvida. deixa de sentir, mas equilibra. Sem dúvida. E como é que foi na universidade? Quer dizer, teve dificuldade? O que mais te chamou a atenção no momento que você estava na universidade? Olha, a universidade é um momento de libertação. Ela é a multiplicidade de encontros culturais e de matérias e de desafios, digamos assim, acadêmicos, é muito grande. Depende muito de você. O que você busca, o que você quer ir atrás. Depende da tua curiosidade. E eu sempre fui muito curioso. Nem tudo foi fácil, mas eu acho que foi um momento enriquecedor. Não me lembro de nada assim muito específico dessa época, mas, enfim, foi um momento de conhecer novos mundos e também de integração com o pessoal de São Paulo.
tinha, obviamente, a maioria dos estudantes da FEI eram da região de São Paulo. Sim. Né? E sempre teve uma certa rixa. Ah, você é do interior, o teu sotaque é um sotaque que puxa o R, né? Então tinha esse bullying, como tem hoje, como vai ter sempre. Né? Mas Essa é a minha próxima pergunta. Você não tem o sotaque do interior? Foi muito trabalhado isso. Então você realmente trabalhou a transformação do sotaque? Com toda certeza, porque era uma questão de aceitação e de tirar ruídos de comunicação, né? Então é quase que uma estratégia de, eu não vou dizer de sobrevivência, talvez de marketing. Marketing pessoal. Exato, é para você ser aceito naquele meio que você está. Você tem que ter uma adaptabilidade, né? Sem não tem dúvida, jeito. Sem dúvida. Quer dizer, você tem uma cultura da cidade, uma cultura ali da universidade. Isso. E você não consegue fazer com que as pessoas se adaptem à sua cultura. É o inverso. Hoje existe um pouco mais de respeito. Isso. Mas eu acho que assim, no passado tinha realmente uma questão de que se você não se adaptar à cultura da região, você simplesmente não faz parte da turma da região. Exato. Isso ainda existe em alguns locais, existe. Acho que São Paulo talvez hoje menos, né? Uma cidade muito metropolitana hoje. E eu acredito que São Paulo hoje tenha também uma diversidade de origens. Você encontra não só dos estados nordestinos, do sul, do Mato Grosso, como você encontra bolivianos, colombianos, americanos. Você encontra hoje São Paulo uma cidade cosmopolita nesse sentido, né? Então isso realmente foi uma coisa que mudou dessa minha época de faculdade. Seu curso era diurno? Era um curso diurno. Era um curso e diurno. Quando você começou o primeiro emprego? Então, o primeiro emprego, eu terminei a faculdade de operacional, o curso operacional de engenharia, e aí eu estava conversando com o pessoal aqui, que está nos apoiando, da produtora, eu me inscrevi, como todo mundo faz, em diversas alternativas, dentro da indústria automobilística e dentro da indústria de autopeças. Para estágio ou não? Para emprego mesmo, emprego. E eu optei por emprego, eu te explico depois o porquê, mas é sempre dentro de autopeças ou automobilística. E a Ford foi a primeira que me chamou, tá? E foi naturalmente a primeira escolha. E por que não estágio? Porque a complementação da engenharia seria feita à noite. Então eu teria a condição de ter horário pleno, um expediente pleno durante o dia. E ia ganhar mais também. Quer dizer, a remuneração era melhor do que a remuneração de um estágio. Exato. E já entrava numa carreira. Isso, exato. E qual foi o seu primeiro cargo na indústria? Onde você começou? Foi na fábrica? Não foi na fábrica? Onde é que foi? Poxa, você está me perguntando detalhes, eu tenho que pegar pela memória. O primeiro cargo era uma área de engenharia industrial e que não tinha muito a ver com o curso de automobilística. Era engenharia de movimentação de materiais, que é uma coisa bastante exótica e não tem nenhum interesse acadêmico. Mas, basicamente, dentro de uma indústria, você tem que trazer materiais que chegam de fora e levar para a linha de montagem para não ter interrupção. Para não ter interrupção. Isso era, depois de um tempo, bastante aborrecido e logo eu fui atrás da área de desenvolvimento de produto. E praticamente 9 meses depois eu consegui uma transferência para a área de engenharia, que é desenhar, é criar novos produtos. Para ir atrás, eu imagino que você teve que se expor, conversar com pessoas, porque dentro de uma empresa, como é que funciona uma grande corporação? Olha, tem diversas formas. Você tem que interagir com as áreas de manufatura, de compras, as áreas a própria área de engenharia de produtos, alguma coisa de jurídica. A gente se envolvia com muita coisa. E houve esse contato e eu tive a sorte de ter alguns colegas já na área de desenvolvimento de produto. E aí foi mais ou menos natural. Olha, gostaria de vir aqui porque é o que a minha cabeça faz, é desenho, é projeto. Sorte ou competência? Porque desenvolver relacionamento é uma habilidade, é uma competência que as pessoas têm. Quando você se fecha, você reduz muito as suas possibilidades. Você, pelo que eu estou entendendo, você expandiu. Olha, Edu, eu acho que aí entrou muito, aí eu agradeço bastante a minha família. A minha família me deu um nível de educação social, digamos assim, de interação, que era superior à média, eu reconhecia isso.
a forma de tratar as pessoas. Com educação. Com educação, com atenção, com o diálogo, realmente. Né? Então teve um pouco disso. Que bom, né? Que bom. E aí você mudou de área, e como que foi a experiência? Essa já era mais próxima da sua formação? Sim, essa já era mais próxima da formação e principalmente da vocação. Né? A parte de criação me agrada muito, em sentido bastante amplo. Né? Então essa área foi muito boa, tive uma sorte muito grande, peguei um grupo de colegas de primeiríssima linha, gente com formações variadas, e realmente foi uma área de crescimento profissional muito grande. Qual foi o seu primeiro projeto, aquele que você sentiu assim, realizado e falou, ok, acertei na mudança, aquele que tocou o teu coração? Essa pergunta me foi feita ontem à noite. Provavelmente, mas não fui eu que fiz. Não. Tá. Provavelmente a maioria de quem vai ouvir, vai ver esse não vai lembrar. Na época que eu entrei nessa engenharia, a Ford estava lançando a segunda edição do Ford Corcel. Muita gente não lembra do Corcel. Corcel 2. Era o Corcel 2. Então eu fiz parte do time de projeto do Corcel 2 desde o início. E era um carro que na época existia a hegemonia da Volkswagen com o Fusca. O Fusca foi o carro mais vendido por muitos anos. E as outras empresas iam atrás de buscar. O Corcel 2 tinha essa pretensão. Era um carro médio, em versões sedã, coupé e perua. Belina, exatamente. Meu pai teve uma Belina. E aí esse foi talvez o grande projeto meu e que me permitiu uma visão ampla do que é um projeto de produto. Né? É uma coisa bastante complexa, que envolve diversas áreas, diversas, digamos, competências técnicas. Então o Corcel era um veículo nacional, com desenho nacional? Com desenho nacional. Eu não sabia, eu achei que era um veículo com desenho importado, quer dizer, desenho nacional. Desenho nacional, tudo nacional, você partiu do zero, como se dizia, from the scratch. Tem muitos veículos que têm essa característica, que nós não sabemos se são nacionais, mas são desenhados no Brasil. Teve, hoje em dia nem tanto. Nem tanto. Hoje em dia os projetos são muito multinacionais e que faz todo sentido. Naquela época, antes do Collor, você não tinha esse tipo de transação multinacional, de você trazer uma coisa feita de lá e colocar aqui. Entendi. Por várias razões. Uma das grandes razões que isso não funcionava é as condições geográficas do Brasil. No Brasil, as estradas eram precárias, a conservação precária, os usos, chuva, clima, então uma série de fatores que não adianta trazer de fora. Houve tentativas, mas normalmente são tentativas fracassadas. Agora, senhor, é a mesma coisa. Eu sempre te reconheci como uma carreira na Volkswagen. Como é que você foi parar na Volkswagen? Porque a gente está falando aqui de Ford. Em que momento que o senhor Hélio foi parar na Volkswagen? Exato. Bom, vamos lá. Depois de um período na Ford, que eu me candidatei à vaga, aí aconteceu uma coisa que foi muito boa para mim. A Volkswagen comprou a fábrica da Chrysler para transformar essa fábrica em São Bernardo numa fábrica de caminhões. E quem pilotou isso daí eram pessoas com as quais eu tinha algum contato. E aí eu fui convidado a me juntar a eles. Então você estava na Ford e essas pessoas te convidaram para ir para essa unidade de negócios, uma empresa separada, mas que ainda era Ford. Não. Era Volkswagen. Não. A nova unidade chamava-se Volkswagen Caminhões, tinha um CNPJ separado da Volkswagen, não tinha relacionamento com a Volkswagen Brasil, era uma unidade única que se reportava para uma unidade de veículos comerciais da Volkswagen alemã. E isso foi antes ou depois da... E aí você vai contar um pouquinho da história da Auto Latina. Foi antes. Antes da Auto Latina. Foi antes da Auto Latina. Antes da Auto Latina. Tá? Então, o que aconteceu? Eu fui para lá e aí os dois primeiros produtos eram caminhões. A história é longa, mas você está me perguntando, eu vou te contar.
Basicamente, nós pegamos duas plataformas de caminhões, que eram dos caminhões Dodge, que pouca gente conhece. Eram caminhões de concepção americana, muito antiga, muito antiquada. É o antigo Fenemé que o pessoal falava ou não? Não. Tá. O Fenemé é da Fábrica Nacional de Motores de origem europeia, da Alfa Romeo, que hoje faz parte do grupo Fiat. Esses caminhões eram Dodge, eram caminhões americanos, basicamente. E o que nós fizemos, o programa? O grupo de engenheiros? Tirar a carroceria do Dodge e colocar uma carroceria que veio da Alemanha. A carroceria que foi projetada na Alemanha. Tá? E isso foram os 2 primeiros produtos. E como é que foi no mercado? Porque eu me lembro muito, e aí só recordando aqui um pouco da minha infância, eu me lembro muito dos caminhões Mercedes, que o pessoal fala Mercedinha, Mercedão, e Ford. Eu não me lembro muito de caminhões Volkswagen na minha infância. Não existia, foi uma dificuldade enorme. Nessa época eu não era eu vinha participar do marketing da Volkswagen mais tarde, mas nessa época era uma dificuldade muito grande, porque quando se falava de Volkswagen, se você falasse de caminhão Volkswagen, as perguntas usuais típicas eram assim: o que é? É uma Kombi grande? É alguma coisa desse tipo? Não, é muito mais do que uma Kombi grande. Será que o pessoal sabe o que é uma Kombi, senhor Eli? Talvez, porque a Kombi é um veículo muito popular e muito querido, né? É um veículo bastante conhecido. Eu espero que sim, mas a Kombi foi um produto revolucionário para a sua época, né? Foi. Mas voltando ao que você me perguntou, então foi muito difícil participar. Nós começamos do zero de participação de mercado. E como é que se abre mercado nesse caso? Porque a Volkswagen, então, era um novo entrante no mercado de caminhões. Exato. Com uma plataforma totalmente desconhecida. O grande sucesso dela era, provavelmente, ali, o Fusca, era a Variante, era a Brasília, era a Kombi. Isso, quer dizer, exatamente. todos os veículos montados no mesmo chassi. Exatamente. E aí, como é que chega nesse processo de colocar caminhões no mercado? Então, no mercado de caminhões nessa época, a Mercedes deitava e rolava. A Mercedes tinha mais de 80% do mercado. Outros que participavam era a Scania, que já estava há um tempo aqui. A própria, você citou a Fenemé, tinha uma participação pequena que depois acabou sumindo. A Volvo estava chegando na mesma época do que nós, da Volkswagen, só que a Volvo ela já tinha uma tradição na Europa. E a Volkswagen não tinha nenhuma tradição de então caminhões. A Volkswagen não fazia caminhão nem na Europa? Não, nem na Europa. Aqui foi o primeiro projeto? Aqui foi o primeiro projeto. Não sabia. Foi o primeiro projeto. Foi uma aposta bastante ousada do ponto de vista empresarial. A Ford fazia caminhões, a Chevrolet fazia caminhões, mas eram todos, a maioria deles vinham de projetos ou europeus ou americanos. A Volkswagen foi a primeira que falou: nós vamos pegar alguma coisa brasileira, misturar e fazer um híbrido. Foi o que aconteceu. Mas a participação de mercado era ínfima, né? E aí o trabalho de uma pessoa que eu admiro muito, que foi meu chefe, que é o Dadalt, de pegar a Kombi grande, a Kombi super desenvolvida talvez, e transformar aquilo num produto que tivesse atrativo para clientes. Senhor, o Dadalt é vivo ainda. O Dadalt é vivo ainda. Manda ali para sua câmera, um abraço para o Dadalt. Dadalt, eu já te falei isso antes, mas é uma gratidão muito grande de tudo que nós fizemos juntos e tudo que você me ensinou. Realmente, e essa visão que eu estou contando para o Eduardo de transformar uma Kombi grande num produto que não é uma Kombi grande, é um caminhão, é uma outra coisa, é um veículo comercial, não é um veículo urbano. Muito obrigado. Que bacana, que bacana. É isso, a gente tem que homenagear aquelas pessoas que foram inspirações para todos nós aqui ao longo da carreira. Com certeza. Mas vamos lá, voltando, a Volkswagen quase não tinha participação de mercado. Não. Criou a Super Kombi. Exatamente. E aí? Aí nós tivemos 2 programas de grande sucesso que alavancaram muito a Volkswagen em caminhões. Um deles foi uma exportação de caminhões para a China. A China era incipiente em caminhões. Ela, para quem não lembra, essa era uma época da Revolução Cultural do Mao Tse-tung. Pois é.
Quem não sabe vai procurar um pouquinho no Google, mas era essa época. Então, realmente, eles vieram ao Brasil, eles percorreram o mundo, e um dos lugares que eles vieram foi por aqui, e acharam que os nossos caminhões tinham um potencial para vender lá. Vendemos cerca de 1.200 unidades, e que foi, curiosamente, muito difícil de receber. O pagamento deles foi muito complicado de receber. Mas esse foi um programa. O que realmente alavancou foi uma exportação que nós desenvolvemos, e aí eu participei muito intensamente, para o mercado americano. Tá. Existe uma empresa americana chamada Paccar, que tem 2 marcas comerciais, que fabricam caminhões grandes, aqueles que a gente vê em filmes americanos. E eles não tinham um caminhão de entrega urbana. E eles vieram para cá e queriam comprar o nosso caminhão sem a marca Volkswagen. E foi um sucesso esse programa. White Label. Era um white label. White Label. Não existia esse conceito na época, mas era basicamente isso. Que bacana. A gente exportava o caminhão parcialmente desmontado, porque isso otimizava a logística, e esse caminhão recebia um badge da marca Kenworth ou Peterbilt. Que bacana. Só explicando, White Label é uma expressão que nós usamos para dizer de produtos que você produz sem marca para que outros possam colocar a sua marca. Então, por exemplo, tem várias plataformas de negócios que são feitas White Label, então é o mesmo chassi de uma plataforma eletrônica de e-commerce, você muda ali o logotipo, muda as marcas e por conta disso é chamado de White Label. Então, fintechs como a nossa, por exemplo, fazem muitas plataformas White Label que nós chamamos de Bank as a Service. Mas só para a gente poder concluir, contar para a turma o que é um White Label que nós falamos aqui. Tá bem, então, complementando, foi realmente um White Label, foi um sucesso, nós vendemos cerca de quase 5.000 unidades. E isso aconteceu numa época que houve uma aproximação entre Ford e Volkswagen, e aí houve a criação da Auto Latina em 1984, se não me falha a memória. Com essa fusão, houve um momento bastante complexo. Por quê? Porque toda a ideia de fusão é você otimizar recursos. Isso, né? Isso. E essa otimização de recursos passou por... O programa de exportação para os Estados Unidos continuava, passou por junção de engenharias, junção de manufaturas, compras, o supply chain e tudo mais. E foi muito desafiador. E logo no primeiro momento da Auto Latina, o grande programa que existiu foi o seguinte: a Ford tinha caminhões, a Volkswagen tinha caminhões. Notou-se que podia haver uma complementaridade, não só do ponto de vista de componentes, os mesmos motores, os mesmos eixos, os mesmos pneus, sem perder a identidade das marcas. Então foi desenvolvido um programa, e eu fui coordenador desse programa, que a gente chamava de comunização de plataforma. O nome eu acho que não era comunização, mas era alguma coisa, a ideia é essa. Então era uma plataforma única, com carrocerias específicas e canais de comercialização específicos. Mas não só para caminhões, né? Quer dizer, era um programa muito mais amplo. No seu caso, você foi coordenador para a divisão de caminhões, Eu fui coordenador para o programa de caminhões. De caminhões, tá Na bom. área de automóveis, existiam diversas integrações de outras áreas. É porque eu me lembro que na época de automóveis tinham sempre veículos muito similares, né? Isso, eu lembro do exatamente. Del Rey e Voyage. Meu pai tinha um Voyage, meu padrinho tinha um Del Rey, por exemplo. Então tinham vários veículos que pareciam que eram veículos iguais, ou com o mesmo conceito, cada um lançado com a marca de uma das fábricas. Isso, exato. Então foi uma, vamos dizer, a direção geral dessa fusão, que faz todo o sentido do ponto de vista empresarial, é a otimização de recursos, né? Ao invés de você comprar, só para dar um exemplo, todos os motores de caminhões naquela época eram feitos por terceiros, ou a Cummins ou a MWM. Ao invés de você ter um comprador que compra, sei lá, 500 motores por mês, ele passa a começar a comprar 1.000. Então as condições de negociação são melhores. Né? Então essa otimização, foi nesse momento que eu comecei a me interessar por planejamento de produtos. Por quê? Porque isso me dava uma visão do todo. E nessa época eu já fui promovido para a área de planejamento. Então eu tinha uma interlocução
com todas as áreas, principalmente manufatura, vendas e marketing, muita coisa. A gente começou a se preocupar cada vez mais em ouvir o cliente do que ele precisa. O nosso portfólio de produtos se expandiu enormemente. De 3 ou 4 ou 5 produtos, fomos para 15, 20 produtos, para nichos específicos, coisas do tipo caminhões para basculante, para construção. Foi uma época que o Brasil teve muita construção. Sim. São coisas específicas. Caminhão para estrada de digamos, longos percursos. Caminhões de entrega urbana. Enfim, foi uma especialização muito grande. Uma pergunta, o quanto você acha que o fato de você ter iniciado na área ali de suprimentos, vamos assim dizer, na Ford, ter passado pela Ford e depois estar na Volkswagen, o quanto te posicionou para que neste momento você tivesse um diferencial competitivo para liderar esse projeto? Olha, Edu, eu acho que era uma questão muito de atitude e a bagagem prévia. Tá. Eu acho que a bagagem prévia. Você falou de suprimentos? Não era de suprimentos. Eu sempre fui no desenvolvimento de produto. E na Auto Latina eu passei para o planejamento de produtos. Tá. Né? Eu acho que é um pouco de característica pessoal. E tem um pouco de... Eu me entendia muito bem com todas as áreas. Mais uma vez, relacionamento fez a diferença. Fez. O relacionamento fez toda a diferença. Toda a diferença. Perfeito. E aí o projeto Auto Latina começou a avançar. Como que era duas culturas, uma europeia, alemã, com uma cultura americana? Como que era esse convívio do dia a dia? Era curioso, porque, vamos lá, quando você desenvolve um programa, você faz um plano de negócios, como toda empresa, digamos, estruturada faz. Você tem que colocar no papel aquele projeto, por que você está fazendo, quais são os seus objetivos, quanto que ele vai custar, que tipo de... Você entra até em nível de preços que você vai cobrar, você vai competir com quem, você vai precisar de uma rede de distribuição adequada, você vai ter que treinar pessoas, você vai ter que mudar a tua linha de montagem. Então é uma coisa tão ampla que isso me fascinou. Realmente é uma coisa que me fascinou. Você tem que juntar tudo isso, fazer um documento, que eram documentos bastante pesados, e apresentar isso para um board de diretores. E esse board de diretores tinha brasileiros, mas tinha americanos e alemães. E são ênfases e culturas distintas. Né? Por exemplo? Os americanos sempre foram muito financeiros. Tá. Né? Então, todas as perguntas e questionamentos para os quais a gente tinha que se preparar... Menor custo. Era menor custo, menor investimento, um payback com um período mais curto, coisas do tipo. E os alemães? Os alemães era qualidade, era desempenho, comparação segurança. Técnica. Na época, a segurança não tinha tanta... Durabilidade, talvez. Durabilidade, sim. Os alemães sempre foram muito ciosos da qualidade do sentido de durar, do produto entregar e ser confiar, entregar o que se propõe a entregar e ser confiável. Confiabilidade. Bom, que isso reina na indústria automobilística alemã até hoje. Até hoje. Isso é inquestionável. Até hoje. Inquestionável. Até hoje. Que interessante. Exato. E Auto Latina durou até quando, senhor Eli? Salvo engano, 96. Final de 96. Porque aí, por motivos outros que eu não sei, não fui envolvido diretamente, mas eu acredito que tenha muito a ver com as políticas mundiais das matrizes. Né? Aquilo que chegou a ser lucrativo durante um período de tempo deixou de ser lucrativo e novos investimentos, não houve acordo de sócios. E aí houve esse divórcio, essa ruptura. E foi uma ruptura tranquila, não foi? Porque quando você olha, você cria uma nova empresa, uma nova cultura. Né? Imagino que a união das duas culturas trouxe uma visão de uma terceira empresa, um terceiro negócio, talvez. Um híbrido. Quando separa, quer dizer, como qualquer divórcio, nunca é fácil. Não. Como é que foi esse processo de ruptura dessa potencial continuidade? Eu diria que foi... a expectativa foi, assim, terrível. Porque é mais ou menos, eu estava contando antes de você chegar, que é mais ou menos o seguinte, uma hora teu pai e tua mãe te avisam, nós vamos nos divorciar.
Esse foi o sentimento. Esse é o sentimento. Você vai ficar com quem? Você vai ficar com a tua mãe ou você vai ficar com o teu pai? Tem vantagens e desvantagens, tem aspectos emocionais, tem aspectos práticos, né? E aí também foi um pouco numa estratégia de sobrevivência. Eu e os colegas, que eram muitos, nós estávamos um grupo de engenharia de cerca de 150 pessoas, e o que a gente combinou é o seguinte: o primeiro convite que aparecer nós vamos aceitar, porque você não tem certeza se vai ter o segundo convite. É verdade. Né? Então, o primeiro convite... Sabe a decisão. Então, foi basicamente o que todos nós fizemos. Eu recebi o primeiro convite da Volkswagen. Pronto, virou Volkswagen. E aí eu voltei para a Volkswagen, tá? E com uma característica interessante. Nessa época, a única fábrica de caminhões que a Auto Latina tinha era uma fábrica que era da Ford, inicialmente, e voltou para a Ford. Então, a Volkswagen não tinha fábrica. Tinha que criar uma fábrica para dar continuidade. Nós tivemos que desenvolver criar uma nova fábrica, construir uma nova fábrica. Uma startup. Uma startup. Nós fizemos um estoque de 1 ano e meio de caminhões. Foi assim uma coisa bastante dramática. Você sabe o que é fazer um estoque. Tem um custo. É um custo imobilizado, mas é o que foi feito. E nesse meio tempo correr para ter uma fábrica nova, que foi a fábrica de Resende. E que foi uma fábrica muito revolucionária, bastante revolucionária, porque ela inaugurou o conceito de consórcio modular. O que é um consórcio modular? O consórcio modular é mais ou menos o seguinte: a Volkswagen desenhou o processo de montagem de caminhões. Tá. Uma linha de montagem. Para quem não conhece, uma descrição breve você chega com um chassi, que são, digamos, a estrutura básica, aí você coloca... aquela parte de aço que vai embaixo. A parte de aço, isso. Quando você vê num caminhão. Uma parte normalmente pintada de preto e é feia, não tem nada de charmoso. Com as rodas e sem motor, sem nada. Era só aquilo. Aí você, na sequência, você coloca as rodas, na sequência você coloca motor e câmbio, por último você coloca uma carroceria em cima. E mesmo assim, um caminhão não está pronto, porque ele tem que, depois de ser comercializado, ele recebe uma carroceria. Mas o consórcio modular foi até essa parte. E aí, o que se criou? O seguinte conceito: quem fabrica o chassi? A FNV lá de Cruzeiro, do estado do Rio. Perfeito. Ô, dona FNV, a senhora está convidada a abrir uma empresa aqui nesse terreno. Se quiser ficar com a Volkswagen. Se quiser ficar com a Volkswagen. Ótimo. Tá. Braseixos, Dana, fabricantes de eixo. Dana, nós precisamos que você forneça os teus eixos, mas não só entregue, você monte no chassi. Cria uma segunda empresa. E por aí afora. Então foram 7 empresas diferentes. Convidadas a foram entregar convidadas, essa planta. E cada uma delas era responsável por tudo, inclusive pelo pessoal. Com sua própria política salarial, com a sua própria estrutura de benefícios trabalhistas, e empresas de culturas muito distintas. Mas trouxe uma eficiência para o processo gigantesco, não? Demorou. Num primeiro momento, houve conflitos. Tá? No primeiro Entre as momento, empresas, mesmo não sendo concorrentes? Mesmo não sendo concorrente. Você imagina o seguinte: você põe um regime de trabalho de, 8 horas para um e para outro, por ter, digamos, algum risco de higiene trabalhista, o cara vai fazer por 6. Só que ele está ganhando o mesmo salário. Falei, peraí, como é que a gente resolve isso? O mesmo salário aqui para 2 jornadas de trabalho distintas. Houve muitos conflitos. Foi um período de 2 ou 3 anos de aprendizado, de ajuste, mas o resultado foi muito bom. E tinha algum mediador para resolver esses conflitos? Foi criado algum grupo? Como é que aconteceu? A Volkswagen, ela recebia o caminhão e ela era o coordenador. Isso. Ela programava, ela falava, eu quero que você faça 20 chassis desse modelo, 30 daquele, 5 do outro... E aí avisava todos. Então, essa coordenação logística foi a parte mais complexa. E essa de capital humano que nós citamos antes, como é que isso foi resolvido? Não foi resolvido. Cada um teve que procurar resolver sozinho. Ou teve ali uma visão da Volkswagen montar um grupo para poder analisar essa situação? Não. Houve uma harmonização, mas houve uma preocupação de manter a competência e responsabilidade de cada um deles.
Então, o que muitos deles fizeram, eu diria todos fizeram, é fazer regimes trabalhistas. O problema trabalhista, de longe, foi o maior problema. Sim. O problema logístico foi muito fácil. E isso aconteceu. Só que esse conceito teve outro benefício que eu preciso te contar. Normalmente, numa fábrica, você parte de um barracão, digamos assim, grande, e você põe o seu processo lá, e você compra, eu vou dizer, um parafuso. Ele chega numa doca Sim. e tem que ser levado para lá. Esse trânsito custa e ocupa espaço. No consórcio modular, ele quase que foi uma linguiça no começo, porque todas as matérias-primas e componentes que entravam no seu momento. Entravam muito próximo do lugar onde ele montava. Então andava de 15 a 20 metros entre a entrega e a operação de montagem. Que bacana. Mas isso era na época da caminhão Volkswagen, mas hoje não existe mais caminhão Volkswagen ou existe? Ou Existe. Tá. E o que é a diferença da MAN e Volkswagen? Aí eu não consigo entender o que é a diferença dessas duas marcas. A MAN já foi um poupouco mais recente. Acontece o seguinte, a MAN é uma empresa muito mais antiga do que a Volkswagen no mercado de veículos comerciais e principalmente na Europa. Ela é um dos líderes de mercado na Europa, principalmente na Alemanha. E a MAN... É do grupo Volkswagen, a MAN? Ela não era, Tá. E inicialmente ela comprou a Volkswagen Nutzfahrzeug na Alemanha e assumiu a Volkswagen em caminhões aqui no Brasil. E posteriormente o grupo Volkswagen assumiu o controle acionário da MAN. Tá? Então hoje o que existe é uma marca que é chamada Veículos Comerciais Volkswagen. Tá bom. Com 4 marcas: Volkswagen, Scania, MAN e Navistar. Eu não sabia que a Scania também era do grupo. A Scania está no mesmo. E esse grupo chama-se hoje Traton. Uau. E a sede fica na Suécia. Não mais na Alemanha. Não mais na Alemanha. Tá. Você tem centros de desenvolvimento na Alemanha, centros na Suécia e centros no Brasil. Agora, senhora, nessa época você disse que foi para a área de marketing, planejamento, marketing, quer dizer... Sim. E eu me lembro que você contou para mim que você também teve uma experiência em expansão internacional de negócios. Sim. Eu queria entender como é que funcionou e como é que você chegou nesse processo. Vamos lá. Quantos países você visitou, quer dizer, onde foram os principais projetos? Vamos lá. Aconteceu o seguinte, pouco depois da nova fábrica acontecer, o gerente executivo de marketing saiu por motivos pessoais, foi para outro emprego, e eu fui convidado a assumir a gerência de marketing. Né? Então foram alguns anos de marketing e a gente fazia, a ênfase nossa era no mercado brasileiro. Tá. A partir dos anos 2002, 2003, houve uma mudança, uma ênfase dentro de buscar mercados de exportação. Então foi criada uma gerência de marketing de exportação, foi contratado um diretor de exportação de mercados externos. E mais uma vez eu fui convidado mais uma vez para ir para essa área. Nessa área, os mercados principais eram a América Latina, tá? Então praticamente sim, 100% dos mercados latino-americanos a gente tinha algum importador lá. Está falando do México para baixo. Do México para baixo. Tá. O México nessa época não era mercado. Tá. O México ainda não era. Não era alvo. Não era alvo porque o México ele é um mercado muito peculiar para veículos comerciais pela proximidade com os Estados Unidos. Entendi. Né? Entendi. Então ele não era mercado. Mas a América Central, todos os países da América Central, Caribe, Venezuela, Colômbia, Guianas, Equador, enfim, todos os países latino-americanos. Fora do Brasil, qual país te encantou? Olha, o Chile, nessa época, foi o melhor país que a gente veio. Nessa época, o Chile ele fazia diferença em termos de culturais, em termos de dinâmica industrial e o próprio crescimento e resultados. E o Chile tinha uma característica, ele diferente do Brasil, ele já era muito aberto para o mundo. Então ele importava, a gente competia com produtos da Rússia,
Um dos competidores era Kamaz, que era produzido na Rússia, era vendido no Chile. Acho que é até hoje. Tinha produtos muito asiático, tinha caminhão da Coreia do Sul, japonês e tudo mais. Então foi digamos, uma experiência de competição internacional muito grande. Que interessante. Então, e aí você teve também experiência no Oriente Médio, ou não? Não, pessoalmente não. Pessoalmente eu não fui. Nessa época, a ênfase nossa era a África do Sul, era o mercado da África do Sul. Tá bom. Então eu tive experiência na África do Sul de implantar. E por que da África do Sul? A África do Sul era um dos lugares onde a Volkswagen tem uma operação forte. Eles têm uma linha de montagem... De caminhões ou de veículos? De veículos. Tá. Já de longa data. E a característica da África do Sul era muito parecida com o Brasil. Estradas ruins, uma cultura bastante parecida com a nossa, nesse sentido. E teve sucesso lá também? Relativo. A África do Sul é um mercado bastante complexo. Bastante complexo. Eu diria que a Volkswagen, o sucesso em termos de market share, é Brasil e Argentina. Entendi. Brasil e Argentina. É o case. É o case. Tá. Todos os outros, a gente tem participação, eles têm, eu não estou mais lá agora, estou contigo. A Volkswagen tem desempenho muito bom. Aliás, o México é um case hoje em dia. O México eu também ajudei, eu participei do grupo que implantou a fábrica lá, que foi muito mais tarde. E como é que foi lidar com os mexicanos? Porque apesar de latinos, os mexicanos têm ali uma cultura peculiar. Sim, sim. Eu diria o seguinte, eu adoro os mexicanos, eu acho que é mútuo, só que é complicado a parte cultural, né? A parte de sei lá, você agendar uma reunião é uma coisa complexa para os mexicanos. Para eles são flexíveis. Mas nada assim que não fosse impossível. E fiz grandes amigos lá, profissionais de primeira linha. E hoje em dia a operação mexicana, eu diria que provavelmente é a segunda maior operação. Aliás, certamente, pelas informações que eu tenho... Após o Brasil. Após o Brasil. E você se aposentou quando da Volkswagen? 2013. Tá. Depois de uma carreira de quase 4 décadas, eu achei que estava na hora de... Foi uma decisão pessoal? Foi. Ou foi aquela coisa de atingir idade no grupo e ter que se aposentar? Não, foi pessoal, foi uma escolha minha. Pessoal. Eu tinha chance de continuar, mas nessa época, estrutura familiar, os filhos, netos e tudo mais, falei, não, deixa eu mudar um pouco de foco. E aí o que você foi fazer quando se aposentou? Porque aí é reinventar a carreira, né? Reinventar a carreira. Depois de 4 décadas de uma corporação, reiniciar, como é que se faz? Edu, a resposta para isso, eu acho que tem muita gente que pode aproveitar um pouco a minha experiência. É o seguinte, eu me dei conta que a bagagem que a gente adquire em algumas empresas, e no meu caso Ford e Volkswagen, dentro do ramo automobilístico, mas de uma forma bastante ampla, porque eu tinha contato com toda a indústria de autopeça, e contatos bastante intensos, inclusive. Essa bagagem é uma bagagem muito rica. É um acúmulo de conhecimentos que a gente, quando está no meio, você não se dá conta daquilo, né? Então, foi muito natural para mim falar, poxa vida, por que não aproveitar isso, né? E eu sempre fui bastante ativo. Sim. Né, nesse sentido. Então, foi mais ou menos natural. E as primeiras atividades pós-aposentadoria foi prestar consultorias para empresas automobilísticas. Quais? A primeira delas foi a Caoa. A Caoa foi até um case, foi até uma coisa curiosa. A Caoa é importadora, continua sendo importadora da Subaru, da Hyundai, Coreia, e distribuidora da Hyundai brasileira, e mais recentemente eles firmaram um joint venture com a Chery chinesa. E a Caoa também é revendedor da Ford. E a Caoa, eles são muito agressivos comercialmente, e eles tiveram um problema com a Subaru. A Subaru, ela teve um problema de produção, ela quase que saiu do mercado por causa do tsunami, essa história é longa, não vou me estender aqui, e depois de um momento ela precisou se relançar no Brasil.
E a Subaru é um veículo especial, é um veículo de nicho. É um veículo que é utilizado para montanhas, para resorts de neve e tudo mais. E aí eles nos chamaram, nós fizemos uma equipe pequena de relançar a Subaru no Brasil. Outro projeto que esse não foi para frente, veículos comerciais da Hyundai. A Hyundai não tem caminhões pesados aqui, mas tem na Coreia, caminhões de 40, 50 toneladas. Depois trabalhei para uma consultoria para Iveco, que também hoje é um ramo que é Fiat, né? Era da Fiat. Hoje não é em mais? dia, não. Hoje em dia é um conglomerado que, salvo engano, chama Case New Holland. É internacional com sede nos Estados Unidos. Que é veículos agrícolas e equipamentos agrícolas, caminhões e motores. Perfeito. Né? Essa foi quase 1 ano e meio. Tive um período breve numa empresa de energia, de comercialização de energia, ajudar um amigo. E depois fui convidado para me juntar ao Edam Bank. Eu acho que antes disso teve aqui uma inserção no mercado de ônibus a hidrogênio. Você tem toda a razão. Eu quase ia passando batido. Você me convidou para eu participar daquele projeto, que era um projeto ambicioso ao extremo, de ônibus a célula de combustível. Né? Célula de combustível transforma hidrogênio e o ar, para quem não sabe disso, em energia elétrica. Então, basicamente, era um ônibus com tanques de hidrogênio, baterias e uma célula de combustível, e era uma mistura de tecnologias, e nós tivemos uma equipe excepcional de desenvolver isso, e produzimos 3 protótipos que rodaram em São Paulo, e que, por motivos alheios à nossa vontade, não foi para frente esse projeto. Mas é um projeto realmente que quebra qualquer paradigma. Né? Agora tem uma coisa interessante, olha só. Eu e o Sr. L, nós não nos conhecíamos, então assim, não tínhamos relacionamento. E a Silvia, um abraço para você, um beijo grande. A Silvia, que era filha do Sr. L, teve uma carreira fantástica na Nestlé, estava em Ribeirão Preto, na época eu também morava em Ribeirão Preto, e ela veio me apoiar num projeto voltado para recursos humanos, que é a área da Silvia, que ela conhece. Exato. E ela me falou assim: Edu, meu pai se aposentou, está prestando serviço de consultoria e ele queria bater um papo com você, queria que vocês conversassem. Eu não sei, na realidade, se o senhor L tinha falado isso para ela, mas conhecendo a Silvia, eu sei que ela é integradora de pessoas, ela achou que seria interessante que os dois se conhecessem. Ela puxou o pai. Puxou o pai, certamente puxou o pai, na gentileza, na delicadeza e principalmente não precisa conhecer as pessoas. E a partir daquele momento nós ficamos juntos, porque incrivelmente não foi eu que ajudei ao senhor L, ao contrário, surgiu essa oportunidade de participar desse projeto, da criação desse ônibus movido a hidrogênio. Exato. Eu não conhecia patavina, imagina eu do mercado financeiro, falar de ônibus movido a hidrogênio, não tinha a menor ideia do que a gente estava falando. E o senhor L veio me ajudar e assim, e era como ter uma criança, eu fazia perguntas para ele absolutamente malucas. Ele gentilmente dizia assim: Edu, na realidade não é assim, deixa eu te explicar. E de maneira lúdica ele me explicava cada uma das etapas como era feito e foi maravilhoso. Nós entregamos o veículo para quem hoje é o vice-presidente do Brasil. Isso. Na época o Geraldo Alckmin era governador de São Paulo. Entregamos os ônibus para ele. Entregamos ali na MTU, que fica em São Bernardo do Campo, eles têm uma base. Exato. E os 3 veículos estão lá, então quem quiser visitar pode ir ali até a MTU, se não me engano eles têm um museu. Tem. E os 3 veículos que são lindos estão todos lá. E olha que interessante, depois disso nós nunca mais nos separamos. É isso aí. Fomos desenvolvendo outros projetos. Parcerias, conversas, aconselhamentos. E o senhor L, ele participou ativamente, como ouvinte aqui inicialmente, da criação do Edam Bank. Isso. E hoje você está no Edam Bank, senhor L. Sim, sem dúvida. Depois de quanto tempo? Desde o início. Desde o início, foram acho que, desde 2014 a gente conversa sobre isso, porque nunca deixamos de conversar nesse meio tempo. Exato. Né? Nessa estruturação. Em 2020, começamos a atividade do Edam Bank, e olha só que interessante, o senhor L tem uma carreira aqui totalmente voltada, como se percebeu, no mercado automotivo, automobilístico. Senhor L, agora você está há 3 anos no mercado financeiro. Pois é. Me conta. Então, esse desafio de disciplinas era uma coisa improvável num primeiro momento na minha cabeça,
Por outro lado, as visões de empresa e o pacote de conhecimentos que eu acabei de falar para você da indústria automobilística me permitiu te dar palpites que eu acho que foram valiosos, e posições e visões e projetos mesmo, né, de desenvolvimento que combinou, né, de certa forma, com isso. E eu estou muito feliz de estar podendo fazer parte do grupo que você criou lá e certamente vamos crescer nisso daí. Quantas vezes você se reinventou na carreira? Você consegue imaginar? Não sei, diversas. Eu acho que, sei lá, se for chutar mais de 10 vezes, a gente acaba... Agora, todas dentro de um mesmo segmento. E esta mudança para o mercado financeiro foi, de fato, uma ruptura e uma carreira nova que você iniciou com que idade, senhor Eli? Edu, eu vou entregar a idade agora, né? Você está me perguntando. Não tem, agora você não tem opção. Se fosse a senhora Eli, eu não faria essa pergunta, mas o senhor Eli eu consigo fazer. Não, basicamente, acho que quando nós começamos a falar do Adam Bank, eu estava com 68 ou 69 anos. Eu estou com 72 agora, então eu acho que é basicamente isso daí. E para mim é excepcional de, nessa fase de vida, poder contribuir positivamente. E está aprendendo? Continuo, isso é postura, isso é atitude. Né? Isso é atitude. E qual que é o teu sentimento hoje em ser um profissional do mercado financeiro? Olha, todo dia eu fico um pouco espantado. Olha só, estou dando palpite em coisas que eu nem cogitava nisso algum tempo atrás. Né? Muito bom. Agora, senhor Eli, para a gente poder encerrar aqui a nossa conversa. Senhor Eli, quantos netos? 6 netos. 6 netos. Quantos filhos? 3 filhos. 3 filhos. 3 filhos. 72 anos de idade. 72 anos. Não é isso? Isso, é isso daí. Agora, senhor Eli, vamos lá. Muitos jovens e pessoas, eventualmente, que imaginam que não podem reinventar a carreira ou que, eventualmente, não têm condições de tentar algo novo. Diz para todas elas, olha para sua câmera e fala assim, qual que é o segredo e o que você diz que elas deveriam fazer para que elas tenham uma carreira de sucesso e, eventualmente, o que elas buscam principalmente para que elas sejam felizes. Você é feliz, senhor Eli? Sou, muito, com toda certeza. Eu acho que não precisa nem falar, nem responder. Não precisa nem falar. Então, conta aqui para o nosso público, qual que é o segredo dessa longevidade, dessa continuação de manter esse espírito de 18 anos ao longo do tempo? Eu não sei se existe uma fórmula mágica, mas eu acordo todo dia me perguntando, eu estou sendo útil, eu estou transmitindo algum conhecimento, eu estou ajudando alguém do grupo, do Adam Bank nesse caso, a resolver alguma coisa, a solucionar, e eu estou com saúde para fazer isso, eu não tenho outras preocupações, então é uma sensação, é muito atitude, é uma escolha. Você pode escolher ficar no sofá vendo séries de TV. Não é o que eu escolhi. Eu acho que cada um de nós pode escolher. Nessa faixa de idade, pode escolher a mesma coisa. É lógico que é ótimo ficar com os netos, conviver com a família. Mas eu acho que essa entrega é uma entrega que é uma escolha e é útil para a sociedade, é útil para todos. Senhor Eli, você sabe que nós somos sua família também, né? Com toda certeza. Então, olha só, para todos vocês, eu vou dizer que ter o senhor Eli trabalhando conosco é um presente. Porque, para mim, em particular, é como ter um conselheiro ao meu lado todos os dias. Ele não se preocupa em me dar puxão de orelha. Ele não se preocupa em falar o que ele pensa. E eu adoro essa liberdade que ele tem, porque eu vejo que essa diversidade de opiniões, essa franqueza que nós temos é o que enriquece nosso relacionamento e a cultura que nós estamos criando no Adam Bank. Então, senhor Eli, eu quero dizer aqui para todos que estão aqui nos assistindo ou que estão nos ouvindo aqui através dos streams, primeiro, muito obrigado por fazer parte do Adam Bank. E segundo, parabéns, porque, como meu filho Gabriel diz, ele se espelha todo dia em você e ele diz, papai, se eu puder escolher o tipo de carreira e postura que eu terei, será do senhor Eli. Então, parabéns. É muito bacana ver isso de jovens de 18, 19, 20 anos. A Ingrid, que está aqui, também trabalha diretamente com você. Quer dizer, hoje você tem uma equipe que é uma equipe híbrida. Você lida ali com pessoas que têm mais de 60, mais de 50 e jovens que na casa de 18, 19, 20 anos e todos te adoram. Então, acho que assim, muito disso é da pessoa que você é. Então, muitíssimo obrigado por fazer parte, ter aceitado, inclusive, ser entrevistado no Adam Pod. Eu que agradeço, Edu. Não tenho palavras, você me deixa emocionado com isso, mas realmente eu acho que é muito bom. Essa mistura de jovens é excelente.
É um ganho gigantesco. Muito obrigado, realmente, da minha parte e de coração. Que bom, que bom. Bom, queridas e queridos, chegamos ao final de mais um Edam Pod. Eu queria agradecer imensamente mais uma vez a audiência de hoje e mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever, de comentar, curtir e principalmente compartilhar as experiências e as pessoas do Edam Pod, pessoas de sucesso como você, são importantes para toda a sociedade. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.